Desde o impiedoso assassinato do ex-segurança George Floyd no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, o país tem sido varrido por intensos protestos. O incidente acabou impulsionando mobilizações em todo o mundo, com o objetivo de expor o racismo e as violências às quais as populações negras são historicamente submetidas. No Brasil, o movimento Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam, continua bastante efervescente. Esse termo é usado para apoiar ações antirracistas e para cobrar as autoridades que protejam as vidas das pessoas negras. Apesar de eu ser uma mulher branca e que, portanto, nunca enfrentou dificuldades em razão da cor da própria pele, coube a minha tarefa de entrevistar a deputada estadual Adriana Corsi. Ela exerce seu segundo mandato, integra as comissões de segurança pública, da criança e do adolescente, da educação, cultura e esporte, e tem toda a sua trajetória política marcada por ações afirmativas e pelo apoio à promoção dos direitos humanos. Muito obrigada, deputada, por falar conosco. Eu que agradeço, Bruna, uma satisfação conversar com vocês, sobretudo sobre esse tema tão importante que hoje nós precisamos realmente discutir e buscar caminhos para um mundo realmente igualitário e justo. Ok. Bom, a morte trágica do George Floyd, como eu coloquei antes, não é bem uma surpresa para nós brasileiros, né? O Atlas da Violência de 2019 aponta que dos mais de 60 mil assassinatos registrados no país somente em 2017, 75% deles vitimaram pretos e pardos, né? Diante disso, é muito comum que pesquisadores, que militantes usem a expressão genocídio da população negra. A senhora endossa esse posicionamento? Será que a gente realmente está diante de um extermínio? Sem dúvida. Na verdade, a questão do racismo no Brasil, na minha opinião, ela é mais complicada do que nos Estados Unidos, onde, apesar de vermos eventos de violência como o que aconteceu com George Floyd, nós temos um racismo mais claro, mais sincero por parte das pessoas. Aqui, o racismo ele é permeado de dissimulação, né? Ele é eivado de uma grande hipocrisia, porque muita gente fala que não existe o racismo. E, na verdade, o racismo é muito forte. Ele não só provoca sofrimento, mas, sobretudo, provoca a morte. E eu quero aqui citar a morte do menino João Pedro, morto dentro de casa por ser uma criança não somente negra, mas moradora de uma região de favela, né, de uma comunidade. E hoje da morte do Miguel, uma criança cuja mãe foi obrigada a trabalhar em tempo de pandemia e cujo ódio da patroa branca por ele foi tão forte que ela mandou um menino de 5 anos ir para a rua procurar a mãe sozinho no elevador e ele caiu da cobertura e morreu. Esse é um assassinato racista. E eu também, como mulher branca, de boa condição financeira e social, não estou no lugar de fala mais privilegiado, mas não posso deixar de me revoltar contra todo esse preconceito e discriminação, que, como eu disse, não só causa sofrimento e impossibilita pessoas negras de ter as mesmas oportunidades das pessoas brancas, mas mata. Quero também lembrar, além dessa estatística dos assassinatos, que demonstram a violência e racismo institucionais que existem no nosso país, que a maioria das mulheres assassinadas em situação de feminicídio são negras, que a maioria das pessoas que hoje estão morrendo do Covid-19 são negras, porque além do racismo, existe também o preconceito social, que vem desde a escravidão e que faz com que essas pessoas também tenham menos oportunidades e que, por isso, hoje, o racismo ele é ligado também à questão social no nosso país. E eu quero dizer para você, Bruna, que o racismo ele sempre existiu no Brasil. Não é à toa que nós fomos o último país a abolir a escravidão no mundo. Isso é muito sério, isso é muito forte. Mas eu creio que hoje nós vivemos um momento trágico, onde as pessoas que são racistas, elas se sentem com liberdade, não só para manifestar isso em redes sociais, nas ruas, no exercício das suas funções,
como também exercer violência em razão desse racismo de forma institucional. E isso é muito grave, a gente não sabe se vem impulsionado pelas redes sociais, mas para mim o fato de termos governantes, autoridades, um presidente da República que claramente ele é racista, declarado, né, um racista declarado, que disse já várias vezes que, por exemplo, seus filhos jamais namorariam uma pessoa negra porque são bem educados. Isso, para mim, contribui muito para que as pessoas desenvolvam esse sentimento, se sintam livres para agir dessa forma e, principalmente, declarem isso. Nós tivemos aí episódios de mulheres negras que venceram um concurso de Miss Brasil, por exemplo, concurso de beleza, ou que estavam apresentando um programa de TV, sendo vítimas de grave racismo nas redes sociais, e isso nunca tinha acontecido no nosso país. Recentemente, a senhora propôs alguns projetos de lei que versam sobre discriminação, né? Um deles estabelece penalidades administrativas a quem pratica discriminação, seja por motivo de raça, de cor, e o outro projeto torna mais rigorosas as penalidades para quem discrimina a aparência do cabelo das pessoas negras, né? Ao apresentar essas propostas, a senhora entende que o nosso ordenamento jurídico ele não contempla talvez essas questões, ele é insuficiente para amparar as populações negras vítimas de intolerância? Primeiro, é importante a gente salientar que legislações não mudam os sentimentos das pessoas. Nós precisamos incentivar um sentimento de tolerância, mas, sobretudo, mais que tolerância, o respeito pelas pessoas, sejam elas iguais a gente ou sejam diferentes. Isso é que precisa acontecer desde a escola, desde a infância, desde a família. Infelizmente, nós precisamos de leis para impor esse respeito, né? Por exemplo, essa legislação que eu propus em fevereiro, ela fala de punições para autoridades, pessoas que estão no serviço público, que agirem de forma a discriminar alguém por racismo. Então, impõe medidas, né, rigorosas, aumenta o rigor para alguém que tiver qualquer discriminação para com uma pessoa em razão de raça, cor. Também percebendo, né, que a discriminação ela se dá através da questão estética também, propus esse projeto de lei que foi baseado em uma pesquisa realizada aqui no estado de Goiás, de que muitas mulheres e homens modificam seus cabelos afro para não sofrerem preconceito e discriminação. Essa pesquisa foi mais realizada referente à questão de trabalho, né, de entrevistas de trabalho, ou pessoas que modificam para determinado tipo de serviço, mas eu já percebi como delegada situações de discriminação de crianças em escola. Eu tive o caso de uma madrasta que raspou os cabelos afro da enteada, falando que era cabelo ruim, né, e foi autuada por lesão corporal, por injúria. E isso é comum, porque o cabelo afro é a expressão cultural, né, dos povos afrodescendentes, e muitas vezes eles são obrigados a modificar o seu próprio ser para não sofrer o preconceito. E nós precisamos combater isso com muito rigor, porque a expressão cultural de um povo, de uma raça, é um direito e faz parte do seu direito de ser um indivíduo nessa sociedade. Então, são projetos que apresentei, mas queria salientar também, Bruna, que propus à escola de governo, a escola do legislativo, que realizasse cursos sobre o racismo cotidiano que nós temos em palavras, em expressões, na nossa forma de agir com as pessoas, para os servidores da casa, né, da Assembleia Legislativa. Esse foi o primeiro curso realizado no ano de 2020, com professores da universidade que trouxeram essa discussão e que eu tive muito orgulho de fazer parte. Eu queria voltar num ponto que a senhora falou sobre a perversidade, né, do racismo para com as mulheres negras.
Ano passado, no final do ano passado, eu me lembro que a senhora promoveu uma audiência pública que teve a participação da Marinete Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, que fora brutalmente assassinada no ano anterior, né? Essa E que situação não é só um teve exemplo, justiça até hoje, né, Bruna? exatamente, o inquérito que não sei qual vai ser o final dele, quando vai ser isso. Essa situação da Marielle é só uma situação, é só um exemplo trágico, né? Que exemplifica como mulheres pretas, mulheres pardas vivem uma situação ainda mais cruel em razão do racismo. Na sua avaliação, deputada, que mecanismos nós precisamos ter para enfrentar esse cenário, especificamente relacionado às mulheres? A senhora falou de uma mudança cultural, né? Em primeiro lugar, é importante salientar que nós vivemos num país profundamente desigual. A desigualdade social no Brasil, e que infelizmente aumenta hoje nesse momento de crise econômica, crise política, dentro de uma crise sanitária terrível, ela é uma desigualdade que mata. E mata, sobretudo, as pessoas que historicamente foram privadas de oportunidades iguais, e que são as pessoas afrodescendentes, descendentes de pessoas escravizadas, trazidas criminosamente para o Brasil e que tiveram gerações privadas dessa oportunidade e da inclusão social. Então, o primeiro ponto a ser atacado é a desigualdade, né? Nós tivemos já no Brasil época em que havia programas que buscavam combater a desigualdade, como programas de acesso de pessoas mais pobres à universidade, a moradia digna, a determinados tipos de trabalho, de poder realizar os seus sonhos. Então, tudo isso é muito importante. Nós precisamos primeiro combater a desigualdade, porque o racismo ele caminha junto com essa desigualdade social, né? Porque a maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas no Brasil em razão dessa desigualdade histórica, dessa injustiça histórica. Então, primeiro, combater a desigualdade social, promovendo oportunidades iguais para as pessoas. O dia que nós tivermos na Universidade de Medicina tantas pessoas brancas como negras, e aliás, para ser justo, porque no nosso país a maioria são pessoas negras e pardas, então quando nós tivermos maioria de pessoas negras e pardas na faculdade de Direito, de Medicina, sendo juízes, sendo promotores, que tenham acesso a cargos de poder e decisão, com certeza isso começa a mudar. Acho que políticas afirmativas também, como as políticas de cotas, infelizmente são necessárias ainda e nós devemos defendê-las e principalmente defender que não sejam burladas, como está sendo exposto aí por sites que estão demonstrando pessoas brancas burlando as cotas. Isso tem que ser combatido. Acredito também que tem que haver punição rigorosa para todas as situações de discriminação, para todas as situações de preconceito, e sinto muito que nós estejamos passando por um momento tão grave em que nós temos autoridades no poder que, ao contrário, que promovem essa discriminação. E eu quero aqui lamentar e demonstrar minha indignação por estar na presidência da Fundação Palmares, que é uma fundação que tem o objetivo de combater a desigualdade, de combater o racismo e o preconceito, um indivíduo que alega que não há racismo no Brasil, que disse nesta semana que os movimentos de combate ao racismo são a escória da população brasileira e que é uma pessoa que a justiça precisa imediatamente retirar desse posto, pois está fazendo um desserviço para a luta. E acredito também, né, que deputados, senadores, autoridade que for, inclusive presidente, que promover qualquer estímulo a situações de racismo e preconceito devem ser punidos com rigor, porque isso estimula as pessoas que já têm uma tendência a esse sentimento, a esse pensamento, a colocarem em prática também o seu pensamento perverso, né? O seu sentimento cruel e desumano de racismo. Bom, a gente está no momento em que autoridades, né, grande parcela da população, flertam explicitamente com autoritarismo e com ações talvez antidemocráticas, né? Qual o papel das instituições,
e dos poderes formalmente constituídos, sobretudo do legislativo, nesse enfrentamento? Olha, é um momento muito grave, Bruna. É gravíssimo que nós tenhamos, por exemplo, as maiores autoridades do país demonstrando, não só nas suas atos como decretos e leis, mas, sobretudo, em manifestações inequívocas relacionadas, por exemplo, ao movimento político mais cruel e nefasto que já houve na história mundial, que é o nazismo, que estejam aí relacionados a isso. É inaceitável. Nosso país, nós todos, sejamos autoridades, sejamos deputados, sejamos juízes, ministros do Poder Judiciário, nós precisamos combater duramente esse tipo de comportamento, né? Quero lembrar aqui, é inaceitável um presidente da República citar o ditador Mussolini, nazifascista, assassino, genocida nas suas redes sociais. É algo assim que tem que provocar a mais grave indignação da população brasileira. Nós precisamos combater isso, porque o pensamento nazista é de eugenia, é de genocídio, é de morte das pessoas negras, judias, ciganas, homossexuais, ou seja, é o pensamento higienista que não cabe mais nos dias de hoje e que é uma tragédia nós estarmos hoje com essas pessoas no poder no Brasil. Nós precisamos combater duramente. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, juntamente com um grupo muito grande de forças políticas hoje, tem colocado a necessidade de que este presidente e seus auxiliares sejam retirados do poder, porque eles são genocidas. A sua política negacionista do Covid-19 está provocando um genocídio no nosso país. Já são mais de 32 mil pessoas mortas somente nos números oficiais em razão do comportamento irresponsável desse presidente, e isso combina muito bem com o pensamento nazista, que é racista, machista e que é higienista, ou seja, quer que as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos condições, morram mesmo para que as pessoas que estão no poder vivam melhor. E nós precisamos combater isso. Então, hoje nós pregamos fora Bolsonaro, que ele sofra um impeachment para que as vidas do povo brasileiro sejam protegidas. Bom, eu acabo de conversar com a deputada estadual Adriana Costa. Deputada, mais uma vez, reforço o agradecimento por falar conosco. A circunstância não é a ideal, né? O assunto também não é tão prazeroso, mas fico feliz pela sua participação. Eu que agradeço, Bruna, parabenizo a sua coragem, né, por trazer esse assunto à discussão, um assunto muito doloroso, é uma dor histórica no nosso país, mas que nós precisamos enfrentar. Não iremos avançar para um mundo mais justo e igualitário sem a coragem de enfrentar essas discussões. Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Nós é que agradecemos. Bom, obrigada pela sua audiência, continue acompanhando a programação da TV Alerta.